No que sustenta então a nossa fé? Jesus repete aqui em João 4,48 a mesma indignação de Deus no deserto com Israel. Vocês só creem em mim se eu fizer milagres para vocês. Porque sempre nos ensinaram, se você precisa de um milagre, vai atrás de Jesus. Jesus não nega em nenhum momento a cura, mas Jesus se incomoda quando as pessoas o buscam só porque precisa de um milagre vindo dele. Chega, basta, porque a transformação não está nos milagres que nós vivemos. A transformação está no Pai e no Filho quando nós os conhecemos. Nossa caminhada hoje será do capítulo de número 4, do verso 46 a seguir. Que diz assim: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas que seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Pessoal, antes de João descrever este milagre, ele também vai nos informar que este milagre está inserido num contexto de rejeição. No verso de número 45 do capítulo 4, João vai nos informar que Jesus estava em Jerusalém participando de uma festa judaica, festa esta que é incerta para nós. E João chega a dizer que Jesus saiu de Jerusalém e volta para a Galileia, lembrando as palavras do próprio Jesus quando ele disse que um profeta não tem honra na sua própria casa. Então é importante nós considerarmos que há uma rejeição aqui no contexto deste milagre. Porque o povo, gente, adorava os milagres que Jesus fazia, mas não aceitavam o que Jesus era e quem Jesus representava. Sabe o que é engraçado? É que isto é muito atual para nós nos nossos dias. Passa a geração, entra a geração e os fatos se repetem. Porque há muita aderência à fé evangélica. Cresce assustadoramente o número de simpatizantes com a religião de Jesus. Mas é muita gente se aproximando de Jesus só porque ele faz milagres. E poucos, de fato, desejando andar com ele. No verso 45 do capítulo 4, João dá um detalhe que resume tudo o que nós estamos falando. João diz que os galileus, diferente dos de Jerusalém, receberam muito bem a Jesus. E João dá o porquê que eles recebem Jesus. João diz que eles, os galileus, viram os milagres ou os sinais que Jesus fez lá em Jerusalém durante a festa e por isso que receberam tão bem a Jesus. Vocês percebem o contexto deste milagre? Jesus é acolhido pelos galileus, mas há um interesse por trás deste acolhimento. Neste acolhimento não tem afeto, não é de verdade, só tem interesse nessa acolhida. Eles, os galileus, eles ficaram impressionados com o que viram e eles queriam ter Jesus por perto a qualquer custo, mas afinal o desejo de receber Jesus é por aquilo que ele fez. Então, agora que nós estamos contextualizados com a narrativa deste milagre, nós começamos a entender o porquê que João inseriu este sinal aqui no seu livro.
a cura do filho do oficial de um rei. O que parece é que a verdade central do milagre aqui, nesse texto, nesse segundo milagre, está na crítica que Jesus faz. Crítica esta à fé dos que estavam presentes diante do pedido daquele pai pedindo a cura do seu filho. Jesus, no meio do pedido, quando o pai está clamando para que Jesus vá à sua casa, no meio daquela conversa, Jesus vai censurar toda a crença interesseira. Até porque Jesus vem de um contexto de rejeição, como nós já falamos aqui, de um povo que só o aceitava por interesse aos milagres, mas que o rejeitava como filho de Deus. Este milagre que aqui João afirma que o oficial do rei, ele saiu lá de Cafarnaum até a Galileia. Nós estamos falando de uma viagem longa, de aproximadamente 40 quilômetros de distância. Então aí fica a pergunta: o que fez este homem sair de lá de Cafarnaum, caminhar por 40 quilômetros para encontrar Jesus? Foi para conhecer Jesus? Para reconhecê-lo como filho de Deus? Ou foi para buscar um milagre, um benefício? Ou foi para buscar o que Jesus fazia? Tudo aqui no texto indica que o oficial ficou sabendo da fama de Jesus lá em Jerusalém, em realizar milagres, e foi atrás do seu. Ele estava buscando a cura do seu filho. E este desejo, ele é, vamos dizer assim, aparentemente legítimo. Não há mal nisto, aparentemente. Porque sempre nos ensinaram, sempre nos disseram assim: se você precisa de um milagre, vai atrás de Jesus. Só que, ao invés de Jesus elogiar todo o esforço que aquele pai fez para encontrá-lo, Jesus vai lá e faz uma crítica. João 4,48, João vai nos dizer que Jesus disse assim: se vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Na versão bíblica, a mensagem, João 4,48, foi escrito assim: vocês se recusam a crer se não presenciarem nenhum milagre. Jesus censura a crença que é baseada no que ele faz e não em quem ele é. Mas veja que interessante aqui. Mesmo admoestando a fé deles, mesmo censurando ou criticando o motivo pela qual eles procuravam Jesus, o milagre não deixou de acontecer. O menino foi curado. Jesus não deixou de atender aquele pai porque a sua fé era, deficiente. Jesus foi cheio de misericórdia e de compaixão e disse: olha, pai, pode ir embora, o teu filho vive. Jesus não nega em nenhum momento a cura, mas Jesus se incomoda quando as pessoas o buscam só porque precisa de um milagre vindo dele. João está escrevendo aqui esse milagre, esse texto, esta história, para nos ensinar que Jesus tem compaixão com o que sofre, mas que crer só porque ele pode fazer milagre é crença sem fundamento. Porque fé não é para fazer Deus funcionar ou agir em nosso favor. Fé é a capacidade que recebemos de Deus de nos render à relação com Cristo e viver em obediência a Ele. Isso é fé. A pergunta do texto a nós é: no que sustenta então a nossa fé? Jesus não fez o milagre porque o pai tinha uma grande fé, ou porque o pai andou quilômetros de distância. Olha que esforço que esse pai fez. Por causa do seu esforço, eu vou fazer um milagre para você. Não foi por isso que Jesus fez. Jesus curou o menino para revelar o tamanho, a grandiosidade da sua bondade e da sua graça. Só por isso. Porque mais do que curar
o menino, Jesus queria principalmente transformar a fé deles, inclusive a fé do Pai. Os milagres, ele tem o poder de mudar os rumos da nossa vida. Se nós estamos precisando de um escape, Deus entra com a providência, os cursos da nossa vida mudam. Porém, os milagres não têm poder para transformar o nosso caminho. Porque se o milagre transformasse as pessoas, nós podemos dizer que Israel seria o povo mais crente da face da terra, ou mais crente da Bíblia. Porque, gente, quantos milagres o povo presenciou para sair do Egito, milagres estes provocados por Deus? Pelo menos 10, que nós conhecemos como as 10 pragas do Egito. E depois que eles saíram, quantos milagres aconteceram no deserto? Lembram? Nuvem, que Deus cobria o povo no deserto para eles não sofrerem com o calor de lá. Coluna de fogo durante a noite para eles não sofrerem com o frio do deserto. Lembram do maná, que era um tipo de pão que Deus dava a eles todos os dias, milagrosamente? E a água que saiu da rocha? E, gente, tantos outros milagres. Mas você quer mais? Só para vocês terem uma ideia, um general americano, perito em logística, fez um levantamento aproximado de quanto de comida e água Moisés precisaria para cuidar de mais ou menos 3 milhões de pessoas no deserto todos os dias. Segundo este perito, Moisés precisaria de aproximadamente 1.500 toneladas de comida por dia. Eu acredito que este número seja aproximado, sim. Moisés precisaria também de 1.000 toneladas de lenha para cozinhar toda essa comida. Moisés também precisaria de 6 milhões de litros de água para beber e para lavar toda a louça. E para carregar tudo isto, Moisés ia precisar de um trem de vagões com aproximadamente 3 quilômetros de extensão para carregar tudo isso. E sabe o que é mais incrível? Tudo isso que eu te falei agora, o próprio Deus providenciou no deserto para eles. E mesmo assim, eles duvidaram de Deus. Deus chegou a dizer sobre este povo que eles eram um povo de dura cerviz. Que este povo era um povo obstinado, um povo duro de coração. Os milagres ali no Antigo Testamento para os judeus ou o povo de Israel mudaram a situação deles, mudaram o curso, a trajetória de vida deles, mas não transformaram o coração deles. Porque a transformação não está nos milagres que nós vivemos, a transformação está no Pai e no Filho, quando nós os conhecemos. Israel enxergava, Israel via o poder de Deus, mas não conheciam a Deus. Por isso que quando Deus fazia milagres, o povo celebrava. Era aquela festa de ação de graça. Oh glória, milagre. Ficavam felizes, celebravam. Só que quando o milagre não acontecia, pega a história, o povo murmurava e queria voltar para trás. Jesus repete aqui em João 4,48 a mesma indignação de Deus no deserto com Israel. Vocês só creem em mim se eu fizer milagres para vocês. É como se João, escrevendo este milagre, dissesse aos seus leitores e dissesse a nós: chega! João está dizendo para nós: basta! Vocês precisam olhar para Jesus e o amarem apenas ou pelo simples fato de quem ele representa e de quem ele é. Para João, ele é o Verbo encarnado, ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. E veja que João vai dando detalhes no texto. João vai dizer também que o menino curado morava onde? Em Cafarnaum.
junto com o seu pai. É muito interessante nós descobrirmos que o menino era de Cafarnaum. Sabe por quê? Porque Cafarnaum foi exatamente uma das cidades que Jesus criticou por causa da incredulidade deles. Procura aí Mateus capítulo 11, versos 20 ao 23, por ali. Jesus diz assim que ele não fez, que se ele tivesse, ou melhor, se ele tivesse feito os milagres que foram feitos em Cafarnaum, lá em Sodoma e Gomorra, os moradores de Sodoma e Gomorra teriam crido nele. E Cafarnaum não creu. Os milagres, gente, são importantes. Claro que são. Mas eles não são fundamentos. O fundamento da nossa fé é o Cristo que os sinais e os milagres apontam. Quando Deus realiza um milagre, Ele está apontando, ó, olhem para lá, olhem para Jesus, esqueçam o milagre. Jesus veio, gente, mais do que mudar a nossa vida, a nossa trajetória, Ele veio para ser nosso companheiro, nosso amigo. E amigos não se relacionam por interesses. Acima de tudo, Deus nos fez família. E uma família espiritual e família que de fato se amam, não barganham um com o outro. Não se aproxima do outro para tirar vantagem. Pessoal, vocês vão concordar comigo. É horrível conviver com pessoas que só estão por perto porque desejam alguma coisa de nós. Eu sempre digo isso para a Fê. Nós aqui da casa, nós não queremos amarrar vocês aqui. Não, nós não vamos segurar vocês aqui fazendo promessas, prometendo milagres para vocês, ou prometendo cargos, como alguns fazem, ou talvez regalias para que você fique aqui. Não, nós queremos andar com gente que fica porque ama estar aqui, porque ama a comunhão, porque ama Cristo e ama a sua igreja, e ama o corpo. Neste mesmo evangelho encontramos a narrativa de que muitos discípulos abandonaram Jesus só porque Jesus não fez um milagre. João capítulo 6, depois você lê o capítulo inteiro. Aí Jesus perguntou para aqueles que eram íntimos, os 12, e aí vocês, não vão embora também não? Vocês sabem do final. Pedro toma a palavra e diz, a quem iremos nós, só tu tens a palavra de vida eterna. Por que eles não foram? Por que eles não deixaram Jesus também? Sabe por quê? Porque eles amavam a pessoa de Cristo. Olha o que João diz. Olha o que Pedro diz. A quem? Não é para onde, é para quem iremos. Eles amavam Jesus e não o seu poder. Por isso que Jesus critica a fé dos galileus e censura a fé do chefe do rei aqui, que pedia a cura para o seu filho. Ele quer deixar claro que ele procura relações, e relações saudáveis, sem interesse próprio. Eu gosto muito do pastor Paulo Borges, que sempre diz que quem procura poder, ou quem procura o poder de Deus, é porque não vive a vontade de Deus. Porque quem vive a vontade de Deus não se preocupa com o poder, porque sabe que Deus usará todo o poder necessário para que a sua vontade se cumpra. Mas também há um fator importante aqui que nós precisamos considerar neste milagre. É que Jesus cura o filho do oficial de um rei. Isto é, a graça misericordiosa alcançou alguém fora das linhas étnicas de Israel. A razão disso é que a manifestação do evangelho não é só para os evangélicos. A graça abraça a todos, gente. Jesus atende e cura um menino fora da cultura ou fora da crença judaica. João contar isso aqui é um escândalo, porque Deus nessa cultura ele é exclusivo deles.
Para o povo de Israel, Deus é nosso e luta pela causa do nosso povo, e não por quem anda com o rei. Os romanos não eram considerados pessoas legais, não. Então os romanos não eram dos nossos, diziam eles. Tanto, gente, que não sei se vocês sabem, se um judeu se debandasse para o lado deles e talvez também trabalhassem para Roma, como publicano, por exemplo, eles eram considerados pecadores. Eram odiados pelos demais judeus. João também deseja nos informar que Jesus não faz acepção de pessoas, que ele atende graciosamente quem o procurar. Ele não deixará de corrigir quem quer que seja. Se precisar censurar e criticar a fé, Jesus vai criticar, mas a sua correção sempre é. A sua admoestação sempre será de um caráter amoroso, e a intenção sempre será para salvar e nunca condenar. Jesus, ele censura a fé deles, a fé do Pai, mas Jesus não deixa de atender o Pai. João conta esta censura neste contexto de rejeição para nos admoestar a não procurar mais Jesus como curandeiro. Para a gente parar de procurar Jesus como milagreiro. Eu preciso de um milagre e vou atrás dele. Não é para só ir atrás de Cristo por aquilo que ele faz. João afirma que Jesus é o Filho de Deus e que ele deseja se relacionar com a humanidade sem que haja nenhum tipo de interesses. Já não tem da parte dele. Ele nos procurou sem interesses e ele quer que nós nos relacionemos com ele também sem interesse. Então, gente, a partir de hoje, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, não vá às reuniões na sua comunidade, seja lá onde for, atrás de Jesus, para buscar dele benefícios pessoais. Abandone de uma vez por todas essa crença que a fé só faz sentido se houver sinais, se acontecer milagres. Se não aconteceu sinais e prodígios, significa que a tua fé é frágil. Não. A fragilidade da nossa fé não está em não ver sinais. A fragilidade da nossa fé está em ver Cristo como uma referência para aquilo que eu quero. Jesus quer que todos se aproximem dele e fiquem juntos dele, desinteressados, apenas com um sentimento amável. Estar com ele porque o ama. Mas pastor, então quem pode se aproximar de Jesus? Segundo João, todos. Gregos, romanos, judeus, brasileiros, japoneses, evangélicos, católicos, espíritas e por aí vai. Seja lá quem for você queira colocar em qualquer contexto que seja. Até porque é muito melhor um estrangeiro, alguém que não professe a mesma fé, se aproximar de Jesus porque deseja amá-lo e estar junto dele, do que aquele monte de crente com Bíblia na mão, frequentando os cultos dominicais, mas que só vão lá e só servem a Jesus porque querem ver sinais e amam milagres. Mas Elter, como que fica então a fé deles, se eles não professam a mesma fé que nós? Como fica? Isso não nos importa. Isto é da alçada de Jesus, é da alçada de Deus. Eu só sei que Jesus no final deu um jeito. E tanto o chefe do rei como toda a sua família creram em Jesus. Tá vendo? Deixa isso na conta de Jesus. O importante é saber que a graça não é exclusiva dos crentes. A graça, ela é um abraço em toda a humanidade. Aliás, todos que aqui estamos nessa terra, somos irmãos, independente da religião. Apenas tem alguns irmãos em outras crenças, em outras as religiões, que ainda não sabem disso, de que nós somos irmãos e temos um único Pai. Por isso que eu concluo hoje com aquele lindo convite de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Quando Jesus disse, vinde a mim,
todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde todos, vinde todas. Mas João diria, mas não venham a Jesus porque ele pode fazer um milagre ou dar algum benefício a você. João completaria assim, venham todos, mas venham porque ele é filho de Deus. Porque é isto que o segundo milagre do Evangelho de João quer nos sinalizar.